Fala Tricolada, olha eu aqui de volta para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Antônio, seja muito bem-vindo. E você que está chegando hoje e não conhece o canal, foi indicado por alguém, seja muito bem-vindo, fica à vontade. Aqui nós temos vídeo todo dia somente falando de Fluminense Futebol Clube. Então peço a sua inscrição para que ajude o canal a crescer cada vez mais, e o like também vai ajudar bastante o YouTube a divulgar o nosso canal. Então vamos ao assunto. Você está em casa, está estressado já porque não pode ir para lugar nenhum, então vamos assistir. A melhor coisa que tem que fazer é pegar o celular ou ligar a TV, a Smart, e assistir o canal Tricolada e se informar sobre o que está acontecendo no Fluminense durante essa paralisação, e você encontrou o canal certo. Então deixa o like e vamos para a notícia de hoje, beleza? Vamos falar sobre o Marcos Paulo. O Marcos Paulo já pode ser vendido este ano pelo Fluminense, tanto para socorrer os cofres do clube devido a toda essa paralisação e as dificuldades financeiras que o clube tem passado, como também para evitar uma assinatura de pré-contrato do jogador já em janeiro. Explico, janeiro de 2021, explico. O contrato do Marcos Paulo termina na metade do ano de 2021, no próximo ano. Em janeiro, dezembro para janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, e o Fluminense ser muito prejudicado com a assinatura desse pré-contrato financeiramente. Então o que pensa a diretoria? Acelerar esse processo, vender o atleta já esse ano, na metade deste ano, trazendo toda uma dificuldade técnica para o elenco tricolor, porque todo mundo sabe que o Marcos Paulo é um dos destaques ofensivos da equipe tricolor. Mas a reportagem do UOL, essa informação é extraída do UOL, não detalhou por que o Fluminense não pensa ou não consegue estender o contrato do jogador por mais um ano, para que possa ter um respiro nesse tempo, principalmente devido à paralisação. A diretoria tricolor não consegue fazer uma renovação de contrato que até aumente a multa rescisória do atleta, para o clube poder lucrar mais à frente. Lembrando que os times da Europa também vão passar por algum tipo de problema financeiro devido a esse período todo de paralisação, então as pedidas do Marcos Paulo devem cair bastante. Mas segundo essa reportagem, o Fluminense vai acelerar o processo, e na metade desse ano, na próxima janela que abrir nesse ano de 2020 ainda, Marcos Paulo deve ser vendido, devido à grande necessidade de fazer um caixa com esse jogador, e também o perigo de uma difícil renovação de contrato, de extensão de contrato, é o caso a se dizer aqui, para que já na virada do ano de 2020 para 2021 ele não assine um pré-contrato com outro clube europeu, e aí o Fluminense sair prejudicado nessa negociação. A multa rescisória do Marcos Paulo está em torno de 257 milhões de reais. O ideal seria o Fluminense renovar esse contrato, fazer uma extensão desse contrato com mínimo mais um ano, e aumentar essa multa rescisória. Mas a diretoria tricolor crê que não vão dar mais do que isso. Certamente não darão, devido a todo esse problema que é mundial, não é somente local, não é somente aqui no Brasil. Então está todo mundo sofrendo os danos dessa paralisação com o futebol. Então as pedidas, as ofertas com relação ao Marcos Paulo devem vir baixas, mas a necessidade do Fluminense de fazer caixa para sobreviver a todo esse problema que está acontecendo esse ano, e também o contrato do jogador, ao final do contrato do Marcos Paulo que se aproxima, já estamos no mês de abril, então é bem provável, segundo essa reportagem do UOL e segundo as pessoas dentro do clube imaginam, o mais inteligente a se fazer no momento é a primeira proposta que surgir pelo Marcos Paulo, o Fluminense se sinta inclinado a aceitar, porque tá difícil de renovar o contrato com o jogador, e a gente não consegue entender por que tá tão difícil assim fazer um contrato de mais um ano com o Marcos Paulo e estender esse contrato, para que a diretoria possa ver como o futuro vai se mostrar
e aí sim poder barganhar, pedir mais ou negociar as coisas. Mas o Fluminense tem contra ele o tempo, os meses vão se passando, o futebol não voltou à sua normalidade, o mês de dezembro daqui a pouco está aí às portas, e o jogador logo em janeiro do próximo ano assina um pré-contrato com outro clube, e aí a vaca vai pro brejo. Então vamos aguardar como isso vai se resolver. E uma outra notícia foi o Mário Bittencourt, ele participou de uma live pela Fox Sports, e nessa live ele falou sobre Thiago Silva, falou sobre Mariano, falou sobre os 25% que ele vai cortar do salário dos jogadores. E eu vou tentar esmiuçar aqui o que ele falou. Ele também falou sobre o Fred. O Fred, ele falou que tem conversado com o Francis Melo, que é o responsável principal pela carreira do Fred. Tem negociado com o Francis Melo. E realmente o que deu a entender no que ele falou na live, só o Fred se desvencilhar do Cruzeiro judicialmente, quando a diretoria tricolor, foi até um termo que ele usou, entender que a diretoria tricolor não corre nenhum risco de liminar por parte do Cruzeiro contra o Fluminense e contra o jogador, aí assina o papel, tá tudo certo, Fred é jogador do Fluminense. Então vamos aguardar que isso pode acontecer por esses dias. Outro assunto, ele falou sobre o Mariano, ele disse que tem interesse pelo Mariano, isso aí acendeu aquele fogo no coração. Aí ele disse que há interesse do Fluminense no Mariano, mas que ainda não há uma negociação. Então seria interessante aí dar uma corrida aí, se realmente há interesse do Fluminense no Mariano, porque já tem clubes interessados, como o Atlético Mineiro, como até o próprio Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Então seria interessante ele ouvir ou fazer uma proposta pelo Mariano, se possível for, devido ao problema financeiro do clube. Então um jogador interessante, que segundo ele interessa, mas ainda não há negociação. O Thiago Silva, tomamos aquele banho de água fria, porque ele disse que o Thiago Silva confidenciou para ele, nos meses que ele teve aqui para se recuperar de uma contusão no centro de treinamento do Fluminense, ele confidenciou que só volta para o Brasil em 2022. Ele quer ficar na Europa até a próxima Copa do Mundo, e depois da próxima Copa do Mundo ele volta ao Fluminense. Aí cabe ao Fluminense pensar se vale a pena ou não trazer um jogador 2 anos mais envelhecido, com 37 anos de idade, que é o caso do Thiago Silva daqui a mais 2 anos, porque ele está com 35, vai estar com 37, se vai valer a pena ou não. Aí vamos aguardar como é que vai estar o nível do futebol do Thiago Silva até lá. Lembrando sempre que o Thiago Silva ganha um altíssimo salário na França, e ele vindo para o Fluminense, ele vai ter que jogar o seu salário lá para baixo. Aí vai ter que demonstrar muito amor ao Fluminense para poder voltar. Um outro assunto que ele falou foi sobre o corte salarial dos jogadores. Ele disse que já está próximo de um acordo. O Julião confirmou isso em uma outra entrevista que ele deu, aí no caso foi o Julião, deu essa entrevista que o Fluminense está conseguindo negociar com os jogadores e está próximo de um acordo, uma redução salarial para o elenco tricolor de 25%. E vamos aguardar aí, porque o clube está precisando fazer esse tipo de economia, e que bom que os jogadores do Fluminense estão de mãos dadas aí com a diretoria, com o Fluminense, para o melhor do clube. Então estão entendendo, mesmo com salários atrasados, o salário de fevereiro ainda não está completamente pago, o mês de março já está aí às portas, e vamos ver se essa negociação vai para frente. Uma boa notícia. Então, rapaziada, eu encerro o vídeo por aqui. Então temos essa notícia aí da aceleração aí da venda do Marcos Paulo, devido ao tempo e a todo esse problema de paralisação e as dificuldades financeiras do clube. A entrevista do Mário, a sua live em que ele falou Thiago Silva, Fred e Mariano, e a negociação para redução salarial de alguns jogadores durante esse período de paralisação, para ver se dá um socorro aos cofres do clube. Quero já agradecer a atenção de todos vocês, agradecer pelo like deixado e pela inscrição no canal. Tamo junto para fazer o canal Tricolor crescer cada vez mais. Fiquem em casa, cuidem da saúde, até o próximo vídeo. Fui!